Alguma vez parou para pensar como um único corredor de água poderia tornar-se o eixo em torno do qual a história humana girou? Não aconteceu por intenção ou por desenho. Forças tectônicas dobraram e comprimiram a Terra ao longo de vastos períodos de tempo geológico, até que o Golfo Pérsico se estreitou numa única passagem, com apenas 34 quilômetros na sua secção mais apertada, posicionado com uma precisão quase deliberada na junção entre o Oriente e o Ocidente. Durante 5.000 anos, quem deteve autoridade sobre esta água deteve autoridade sobre o comércio do mundo, sobre as suas ambições e, de muitas formas, sobre o seu próprio fôlego. Os persas chegaram primeiro, depois os portugueses, os holandeses, os britânicos. Cada um, por sua vez, reconheceu a mesma verdade fundamental. Controlar esta passagem significava controlar tudo o que por ela se movia. Depois, o petróleo reescreveu todos os cálculos por completo, transformando uma via navegável estratégica no ponto de estrangulamento mais determinante que o mundo moderno alguma vez produziu. Hoje, cada grande potência da Terra mantém um plano de contingência para este estreito. Cada frota naval que opera na região conhece as suas coordenadas sem precisar de consultar uma carta náutica. Cada mercado petrolífero do planeta registra um tremor quando um porta-voz, numa conferência de imprensa, pronuncia o seu nome. 21 milhões de barris de petróleo atravessam-no todos os dias, sem exceção. Isso corresponde, aproximadamente, a 1/5 de tudo o que o mundo moderno consome para se manter em funcionamento. E, no entanto, dentro desta geografia de esmagadora importância estratégica, existem 6.000 pessoas a viver numa ilha vulcânica de sal, sem água subterrânea por baixo dos seus pés, sem solo arável para cultivar e sem qualquer participação significativa no fluxo de milhares de milhões que passa pelas suas janelas com a regularidade das marés. Esta é a história do que significa viver dentro do estreito mais estrategicamente escrutinado da Terra, e das pessoas que o mundo consistentemente não conseguiu ver enquanto estava demasiado ocupado a olhar para a água. O Estreito de Hormuz e as comunidades que o mundo se esqueceu de ver. A ilha de Hormuz situa-se na boca do estreito, a cerca de 8 quilômetros da costa do sul do Irão, no ponto em que o Golfo Pérsico se comprime na sua passagem mais estreita e mais consequente. É uma ilha pequena, com pouco mais de 13 quilômetros em qualquer direção. No entanto, a sua superfície lê-se como um arquivo geológico de 600 milhões de anos de história planetária, comprimida numa forma visível e quase impossível de acreditar na sua intensidade. Faixas de ocre vermelho, amarelo enxofre, violeta profundo, laranja ferrugento e branco caiado riscam as encostas com uma intensidade cromática que, de perto, parece pertencer a uma atmosfera completamente diferente. Algo mais denso, mais estranho, menos familiar do que aquela que habitualmente habitamos. A NASA notou que a composição química da ilha se assemelha mais à superfície de Marte do que quase qualquer outro lugar na Terra. Essa comparação deixa de parecer uma figura de estilo quando se está nas cumeadas da ilha ao meio-dia, olhando para um terreno que os olhos insistem não poder ser natural, não poder ser terrestre, não poder ser real. E, no entanto, é completamente, teimosamente, magnificamente real. Para as pessoas que aqui vivem, esta paisagem não é irreal em qualquer sentido. É a textura da vida cotidiana. As mulheres caminham até a orla da água todas as manhãs para recolher terra vermelha dos afloramentos de Golak, um solo rico em óxido de ferro e tão quimicamente concentrado que a cozinha local o incorpora diretamente. É misturado em molho de peixe fermentado e espalhado sobre pão achatado como refeição matinal. A geologia não fica do lado de fora das paredes da casa. Entra na cozinha, entra no corpo, entra no ritmo diário da vida de uma forma que colapsa completamente a distância entre o ambiente e a identidade. Hormuz chegou a esta condição extraordinária através de um mecanismo geológico conhecido como diapirismo de sal. Depósitos de sal pré-câmbricos, enterrados sob uma pressão imensa e sustentada,
abriram lentamente caminho para cima, através da crosta terrestre, ao longo de centenas de milhões de anos, arrastando consigo minerais, basalto e compostos de ferro, rompendo a superfície nesta paleta improvável de cor e textura. A ilha não escolheu ter esta aparência. Foi empurrada para ela, em escalas de tempo que a mente humana não está bem equipada para assimilar. Hoje, a chegada de visitantes atraídos por fotografias de terra colorida introduziu um novo tipo de pressão. O trânsito de pessoas sobre formações frágeis. A recolha informal do próprio solo que define o caráter da ilha. O desenvolvimento de infraestruturas em desacordo com a delicadeza da sua superfície. O que acontece quando um lugar se torna célebre por parecer irreal já está a ser respondido aqui, na erosão lenta daquilo que o tornava digno de ser visitado em primeiro lugar. Lugares como Hormuz lembram-nos que uma beleza extraordinária sem contexto é, no fim, apenas cor. E que as paisagens mais surpreendentes da Terra são frequentemente aquelas menos equipadas para sobreviver à intensidade da nossa atenção. O Vale das Estrelas encontra-se no interior da ilha de Qashm, a maior ilha do Golfo Pérsico, com cerca de 35 quilômetros de comprimento, posicionada junto à costa sul do Irão, na geografia mais ampla do Estreito de Hormuz. O vale não é um vale em qualquer sentido convencional da palavra. É uma rede labiríntica de canhões erodidos e pilares ocos esculpidos em rocha sedimentar mole ao longo de milhares de anos pela ação combinada e paciente do vento, da chuva e da química particular do solo que o sustenta. As paredes curvam-se para dentro sobre passagens estreitas, criando câmaras fechadas e sombrias que filtram a luz disponível em algo direcional e quase teatral. A escala muda sem aviso. Uma passagem estreita-se até a largura de um ombro, depois abre-se de repente num espaço abobadado, onde a rocha acima foi esculpida em formas que parecem, contra toda a expectativa racional, quase intencionais. Para o povo de Qashm, o vale nunca precisou de um enquadramento científico para ter significado. A crença local sustenta que as formações foram moldadas pela queda de meteoritos e que o vale retém algo da energia desse contacto celeste. À noite, os residentes descrevem o silêncio como absoluto, quebrado apenas pelo vento que se move pelas passagens em padrões que se alteram com a estação e a direção, como se o vale respirasse de acordo com o seu próprio calendário interno. O lugar não é abordado por lazer, é abordado com uma precaução particular, que reconhece a sua diferença em relação à paisagem circundante e a sensação de que as suas condições exigem uma certa qualidade de atenção. A própria geologia não é menos notável do que a lenda. Camadas alternadas de gesso, arenito e sal erodiram a ritmos diferentes ao longo de milênios, deixando para trás estruturas que funcionam como secções transversais geológicas, registrando o tempo na sua estratificação. Uma única face de parede pode conter estratos que representam dezenas de milhares de anos de deposição, revelados pela lenta retirada do material mais mole. Hoje, o Vale das Estrelas recebe visitantes cuja presença, por mais silenciosa que seja, começou a alterar o silêncio que o define. Trilhos foram abertos através das formações. Iluminação artificial foi instalada em locais onde a escuridão era precisamente o ponto essencial. O que acontece quando um lugar se torna conhecido por parecer irreal é uma negociação constante entre as condições naturais do vale e o desejo do mundo de as experienciar em termos confortáveis. Lugares como o Vale das Estrelas lembram-nos que certas formas de significado só podem existir na ausência de explicação, e que o ato de os iluminar pode, paradoxalmente, ser o ato de os extinguir. Ao longo da costa norte da ilha de Qashm, a reserva da biosfera de Hara estende-se por aproximadamente 14 mil hectares de planícies lodosas de maré e floresta de mangal. É um sistema vivo que tem funcionado continuamente há 30 milhões de anos, sem interrupção, sem maquinaria,
e sem qualquer dependência das economias que cresceram e ruíram à sua volta ao longo dos séculos. As próprias árvores, a Vicenia marina, uma espécie moldada pela evolução para a imersão em água salgada, crescem em densas formações entrelaçadas que filtram o sal das marés através dos seus sistemas radiculares e o excretam pelas suas folhas na forma de finos cristais brancos. Um processo biológico de dessalinização que funciona com uma precisão que nenhum sistema industrial conseguiu ainda replicar nesta escala. Durante a maré baixa, as redes de raízes emergem da lama em complexas formações aéreas, engenhando o seu próprio fornecimento de oxigênio num ambiente que quase nenhum oferece, encontrando uma forma de respirar em condições que não foram concebidas para respirar. Para as comunidades piscatórias cujos barcos de madeira navegam pelos estreitos canais de maré entre as árvores, a floresta não é nem natureza selvagem, nem atração turística. É um sistema de navegação, um amortecedor climático, um berçário para as espécies de peixe que definem a economia local e um abrigo contra as marés de tempestade que, periodicamente, atravessam o estreito com pouco aviso. O conhecimento dos canais da floresta é conhecimento prático, transmitido entre gerações não como educação ecológica, mas como geografia de sobrevivência, incorporado na experiência vivida e não em instruções escritas. A floresta de Hara não chegou a esta costa por acaso. 30 milhões de evolução ao longo desta orla particular de terra e água produziram uma espécie capaz de habitar a zona precisa e difícil, onde o sal, o fluxo das marés e o ar aberto convergem, e onde o próprio solo desaparece 2 vezes por dia. Essa continuidade tornou este ecossistema um dos mais estáveis do Golfo Pérsico. Estável não porque foi protegido por decisão humana, mas porque passou 30 milhões de anos a aprender, através de tentativa e perda, como não falhar. Hoje, o aumento das temperaturas do mar está a empurrar o Golfo para condições que se aproximam do limiar superior de tolerância da espécie de mangal. A floresta não responde a ciclos noticiosos nem a metas de conservação. Responde apenas à temperatura da água e ao ritmo das marés. Lugares como a reserva da biosfera de Hara lembram-nos que os sistemas mais duradouros da Terra não são os que engenhamos, são os que ainda não conseguimos destruir. O Dasht Lut, o deserto do vazio, ocupa uma bacia no sudeste do Irão, estendendo-se por cerca de 207 mil quilômetros quadrados de terreno hiperárido. Numa altitude suficientemente baixa e sob um céu suficientemente limpo, registrou as temperaturas de superfície terrestre mais altas já medidas em qualquer parte do mundo, superiores a 70 graus Celsius, confirmadas por dados de satélite do sistema MODIS da NASA. O deserto atinge estes extremos não apenas através do Sol e da latitude, mas através de uma combinação da geometria da bacia, de uma umidade próxima de zero e de uma ausência total de vegetação, condições que permitem à superfície do solo absorver e irradiar calor sem interrupção ao longo das longas horas de luz do dia. O centro do Lut é classificado como um dos poucos lugares da Terra onde não foi confirmada a sobrevivência de nada vivo. Nem bactérias, nem fungos, nem qualquer organismo ainda formalmente identificado pela ciência. Em torno deste núcleo térmico, no entanto, a paisagem transforma-se em algo estruturalmente mais complexo. As formações de Yardang, cristas alongadas esculpidas pela erosão eólica, sustentada ao longo de milhares de anos, elevam-se até 45 metros do chão do deserto em filas paralelas, que podem estender-se por quilômetros, criando uma geometria a partir de processos inteiramente naturais, que, vista do alto, parece as ruínas de uma civilização. O vento que as moldou continua a mover-se através delas, produzindo sons que grupos nômadas que percorreram as margens do deserto descreveram durante séculos como vozes vindas do interior da rocha. Nenhuma comunidade permanente viveu alguma vez no interior do Lut.
As caravanas que outrora traçavam caminhos pelas suas margens eram encaminhadas em torno das suas zonas mais extremas, através de conhecimento acumulado ao longo de gerações e partilhado com tanto cuidado como qualquer mercadoria. O conhecimento de quais caminhos tinham água, quais as formações que indicavam sombra, quais as estrelas que se alinhavam com quais poços, era a infraestrutura de sobrevivência no sentido mais literal e imediato. Era uma geografia aprendida por necessidade e guardada na memória, não escrita em papel. Hoje, o Dasht Elut é um patrimônio mundial da Unesco, uma designação que confere proteção sem resolver completamente a questão do que significa proteger num lugar cuja principal ameaça não é a atividade humana, mas o aquecimento gradual da atmosfera acima dele. Lugares como o Dasht Elut lembram-nos que ainda existem territórios neste planeta onde a ambição humana ainda não encontrou apoio, e que a sua persistência não é uma falha de desenvolvimento, mas um registro dos limites que ainda não cruzamos. Ao longo da costa sul do Mar Cáspio, comprimido no estreito corredor entre a Orla da Água e a Cordilheira de Alborz, no norte do Irão, a floresta hircaniana estende-se por aproximadamente 344 mil hectares de floresta de folha caduca temperada, que sobreviveu em grande parte intacta durante algures entre 25 e 50 milhões de anos. É um dos ecossistemas florestais continuamente existentes mais antigos da Terra, um fragmento vivo da grande floresta que outrora cobriu grande parte da zona temperada do mundo antigo, antes que os períodos glaciares contraíssem e deslocassem as zonas de vegetação por todo o hemisfério norte, eliminando sistemas florestais semelhantes em vastas regiões. A Hircaniana persistiu através destas mudanças, graças a um feliz acidente de topografia. A Cordilheira de Alborz, às suas costas, bloqueava as massas de ar frio do interior do continente. O Mar Cáspio, à sua frente, mantinha níveis de umidade suficientes para sustentar espécies de folha caduca que desapareceram da região circundante. A floresta sobreviveu por estar, em termos puramente climáticos, exatamente no lugar certo em cada momento crítico. Para as comunidades que viveram nas suas margens ao longo de milênios, a Hircaniana é um sistema de recursos de extraordinária densidade. Frutos silvestres, cogumelos, plantas medicinais, caça e madeira existem numa paisagem que recebe precipitação anual várias vezes superior à do árido interior do mesmo país. O contraste entre esta floresta e os desertos a menos de 800 quilômetros a sul não é apenas marcante. É, por qualquer expectativa ecológica razoável, quase implausível. O produto da geometria da montanha e não da latitude. A Hircaniana tornou-se o que é ao sobreviver aquilo que a maioria das florestas comparáveis não sobreviveu. A glaciação do Pleistoceno, a subsequente aridificação da Ásia Ocidental e vários milhares de anos de colonização humana nas suas margens. A sua continuidade não é uma expressão de abundância natural. É o produto de condições que, contra uma probabilidade considerável, se mantiveram estáveis tempo suficiente para que a floresta persistisse. Hoje, o avanço agrícola das terras baixas e a pressão de desenvolvimento da costa do Cáspio estão a reduzir as suas margens. Lugares como a floresta hircaniana lembram-nos que o mundo antigo não desapareceu por completo. Partes dele ainda estão aqui, ainda a funcionar, ainda dependentes de condições que estamos apenas a começar a compreender suficientemente bem para proteger. Na costa oriental da ilha de Hormuz, uma fortaleza construída com a própria pedra vermelha da ilha ergue-se em ruínas parciais contra a orla costeira. As suas paredes carregam o mesmo ocre saturado de ferro que os penhascos que se elevam atrás delas, tão consistentes em cor com a paisagem circundante que, de certos ângulos, a estrutura parece menos uma construção humana e mais uma formação geológica que, com o tempo, tomou a forma aproximada de uma instalação militar. Os portugueses construíram-na em 1507, na sequência da tomada da ilha por Afonso de Albuquerque, como parte de uma estratégia para dominar as rotas comerciais do estreito.
Uma estratégia que reduziu o movimento de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente a um único corredor sob vigilância portuguesa, transformando uma passagem de água num mecanismo de controlo comercial. Durante mais de um século, a fortaleza foi a personificação física do alcance de um império, uma reivindicação de pedra inscrita na geometria da via navegável mais valiosa do mundo. Para o povo da ilha de Ormuz, a fortaleza sempre esteve presente na paisagem. Nem celebrada, nem ressentida com particular intensidade, mas absorvida na linha temporal mais longa da ilha, como mais uma camada depositada por uma força que passou, deixou a sua marca e acabou por seguir em frente. A pedra veio da ilha. Lentamente, ao longo dos séculos, a ilha está a recuperá-la. A fortaleza tornou-se o que é agora, através da ação combinada do ar salgado, da umidade costeira e da química particular da pedra local, demasiado rica em teor mineral para resistir indefinidamente à umidade. Um império construiu seu monumento com um material que não compreendeu completamente, e o material está, sem urgência nem declaração, silenciosamente a reclamar-se de volta. Cada império que construiu a sua reivindicação a partir desta paisagem pediu-lhe emprestado. Nenhum leu os termos com clareza suficiente para compreender o que o empréstimo significava. Musandam não se anuncia gradualmente. Chega-se em transição, uma parede de calcário a elevar-se verticalmente da água na ponta norte da Península Arábica, onde as montanhas Rajar abandonam a sua geometria interior e mergulham diretamente no Estreito de Hormuz, sem declive nem aviso prévio. A península pertence a Omã, mas não partilha fronteira terrestre com o resto do país, separada do território continental omanita por uma faixa de território dos Emirados Árabes Unidos, o que torna Musanda, em termos administrativos, um esclave. Um pedaço de uma nação que não consegue chegar a si própria por terra. Geograficamente, politicamente e em todo o sentido atmosférico, ocupa uma categoria própria. Os fiordes, conhecidos localmente como Kors, não foram esculpidos por glaciares como os seus homólogos noruegueses. Foram produzidos por uma violência diferente e mais antiga. A placa tectônica arábica, a subdutar sob a placa euroasiática, fez com que a cordilheira se fraturasse e afundasse na sua orla marítima, permitindo ao Golfo inundar os vales resultantes até profundidades que as cartas náuticas ainda lutam por capturar completamente. Paredes de calcário cinzento e ocre elevam-se várias centenas de metros acima de uma água tão imóvel e escura, nas sombras das enseadas, que a superfície se lê como uma continuação da rocha, e não como uma fronteira entre elementos. A geometria não é pitoresca em qualquer sentido confortável. É a geometria do encerramento. Bela sim, mas bela à maneira das coisas que não permitem facilmente a partida. Para as pessoas que aqui vivem, esta paisagem não é um espetáculo. É um conjunto de condições que determinou tudo, começando pela questão mais básica: onde poderia sequer ser colocada uma habitação? O povo Xihu, os habitantes indígenas de Musandã, construiu as suas aldeias em saliências e faces de penhascos, a altitudes que os protegiam das tempestades sazonais que atravessavam o estreito e da atenção das sucessivas potências marítimas que passavam pelas águas abaixo. As suas casas não foram construídas apesar do terreno. Foram construídas a partir da sua lógica, posicionadas onde a rocha oferecia apoio suficiente e onde o ângulo do declive proporcionava o que, nesta paisagem, passava por abrigo. O movimento entre aldeias era tão vertical quanto horizontal, e o conhecimento de quais as passagens pela rocha que eram transitáveis, em que estações, carregava o peso do conhecimento de sobrevivência na sua forma mais inequívoca. O estreito que isolou Musandã colocou-o também no ponto mais estrategicamente observado do Golfo Pérsico. Cada superpetroleiro que entra ou sai do Golfo tem de navegar pelas rotas de navegação que atravessam as aproximações dos Kors, serpenteando entre promontórios, onde a água fica rasa, e o canal se estreita em corredores que deixam quase nenhuma margem para erro de navegação. Do alto dos penhascos, a escala desta passagem é visível de uma forma que nenhuma carta transmite. Os petroleiros,
cada um transportando mais petróleo do que alguns países consomem numa semana, movendo-se ao ritmo de um pensamento lento e deliberado, através de água ladeada em ambos os lados por rocha a pique. Os seus cascos ao alcance visual de embarcações de pesca dhow, de uma fração do seu tamanho, ambas as embarcações a ocupar o mesmo espaço físico, com entendimentos completamente diferentes do que esse espaço serve. É uma das expressões mais concentradas das contradições do mundo moderno, disponíveis ao olho humano sem assistência. Sob as rotas de navegação do Estreito de Hormuz, em águas que recebem a sombra dos cascos dos superpetroleiros a cada poucas horas e que se encontram a temperaturas que excedem os limiares de tolerância documentados para os sistemas de corais em quase todo o resto do planeta, algo está a crescer, que, segundo todas as expectativas científicas estabelecidas, não deveria estar a crescer. Os recifes de coral em torno da ilha de Hormuz sobreviveram a temperaturas de água que atingem e ultrapassam consistentemente os 35 graus Celsius, condições que desencadeiam branqueamento em massa e mortalidade generalizada no Indo-Pacífico, nas Caraíbas e no Mar Vermelho. Aqui, persistem. A comunidade científica ainda não chegou a consenso sobre precisamente por quê. Os próprios recifes não esperaram pela chegada da explicação. Para as comunidades piscatórias que trabalham estas águas ao longo de gerações, os recifes não são um fenômeno biológico que necessita de explicação. São a estrutura sob a superfície que determina onde se reúnem os peixes, como se move a corrente e onde é seguro ancorar um barco com tempo a mudar. A sua condição registra-se primeiro pela presença ou ausência da pesca. Um pescador consegue identificar a degradação do recife no vocabulário do sustento antes de um biólogo marinho o poder documentar no vocabulário da ciência, porque os peixes desaparecem do barco antes de a evidência aparecer no jornal de investigação. O que os recifes representam para a ciência é algo mais raro do que a beleza. Um registro vivo do que o coral pode tornar-se quando forçado, ao longo de milênios, a operar na própria margem do seu intervalo viável, acumulando tolerância térmica através de geração após geração de sobrevivência em condições extremas, e não através de qualquer proteção que providenciamos ou qualquer intervenção que concebemos. Vista do alto, a ilha de Hormuz parece um fragmento de cor retirado do continente e depositado no meio do Golfo Pérsico. Penhascos de ocre vermelho, praias que se estendem como a paleta derrubada de um pintor. Uma superfície de água que lança a luz solar de volta ao céu com algo próximo da agressividade. Mas por trás desse exterior de sonho, existe uma comunidade de pessoas reais e vivas, algures entre 6 e 10 mil, concentradas sobretudo na localidade na extremidade norte da ilha, a apenas 8 quilômetros de mar aberto da costa de Bandar Abbas. Esta não é uma ilha construída para o turismo em massa, nem um lugar a que as pessoas chegam à procura de conforto. Hormuz é onde as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem dentro de uma relação com o mar que nunca foi opcional ou abstrata. É a condição definidora da existência aqui, tão fundamental e inegociável como a cor do solo. Durante gerações, os pescadores têm empurrado seus barcos para as águas turquesa do Golfo Pérsico antes de o sol se erguer completamente. O seu ritmo diário não é governado por relógios ou turnos programados, mas pelas marés. Os mesmos padrões de marés que decidiram quando partir, quando regressar e quando descansar durante centenas de anos seguidos. Em tempos mais recuados, quando o calor do verão atingia a sua intensidade mais implacável, muitas famílias faziam a travessia para o continente para passar os piores meses em condições um pouco mais suportáveis. Hoje, a maior parte da comunidade permanece durante todo o ano, adaptando-se aos extremos da forma que só as pessoas com uma ligação longa e genuína a um lugar conseguem gerir. Não superando as condições, mas aprendendo a viver ao seu lado, numa relação construída a partir da paciência e do conhecimento acumulado, e não da resistência.
A pesca sempre foi a espinha dorsal da economia de Hormuz, e isso não mudou, independentemente do que o mundo exterior fez nos anos entretanto. Os barcos de madeira partem antes do amanhecer e regressam transportando camarão, peixe e, por vezes, tubarão, pescado nas águas mais profundas em torno do estreito. O peixe é espalhado a secar em suportes de rede ao longo da orla costeira. O cheiro a sal e a salmoura torna-se uma presença tão constante no ar que, eventualmente, deixa de se registrar como um cheiro e passa a ser simplesmente a atmosfera do lugar, tão banal e essencial como a luz. A par da pesca, os habitantes da ilha foram gradualmente desenvolvendo outros caminhos para o sustento. O artesanato cresceu a partir do que a própria ilha oferece em abundância: solo vermelho rico em minerais, conchas, pedaços de madeira à deriva trazidos pela corrente. A arte local ganhou particular significado desde que o escultor Ahmad Nadalian começou a transformar as praias da ilha em galerias ao ar livre, atraindo visitantes e criando uma dimensão econômica que anteriormente não existia em qualquer forma organizada. O turismo não substituiu o mar, complementou-o, e o equilíbrio entre os dois é algo que os habitantes de Hormuz gerem com cuidado e com a consciência de que os dois nem sempre são naturalmente compatíveis. Na estrutura social tradicional de Hormuz, os homens ocupam as posições formais de autoridade, mas são as mulheres que carregam a maior e mais incansável quota do trabalho diário, que sustenta os lares e a vida comunitária. Juntamente com os maridos, suportam o peso econômico da família enquanto gerem a casa, criam os filhos e participam diretamente no trabalho da orla costeira, a secar redes, a comerciar pequenas mercadorias, a produzir artesanato para venda. É por isso que a máscara burca, usada pelas mulheres aqui, não pode ser compreendida separada do seu contexto prático. As mulheres de Hormuz não estão em repouso. Estão lá fora, a trabalhar, e a trabalhar sob a luz solar refletida na água aberta durante décadas seguidas. A máscara foi a resposta delas a essa condição. Funcional na origem, e com o tempo transformada em algo muito mais refinado e ponderado do que o seu propósito original alguma vez exigiu. O seu vestuário faz a mesma afirmação num registro diferente. Ouro profundo, azul cobalto e carmesim escuro são trabalhados em elaborados bordados à mão, que transportam significado familiar e regional, cozidos em tecidos construídos para a vida de trabalho, e não para a cerimônia. Num ambiente fisicamente exigente e numa resistência diária definida pelo trabalho, as mulheres de Hormuz escolheram mover-se pelo mundo com cor, como se esse fosse o meio pelo qual insistiam em ser completamente vistas por uma paisagem que está sempre, à sua maneira, a tentar diminuir tudo o que existe dentro dela. A cozinha de Hormuz é a cozinha de uma comunidade que passou séculos a viver nas encruzilhadas do mundo. Peixe, camarão e tubarão são preparados segundo receitas transmitidas pela tradição oral ao longo de gerações, fortemente temperadas à maneira da bacia do Oceano Índico e moldadas pela influência de comerciantes indianos, comunidades portuárias da África Oriental e dos muitos povos que passaram por esta ilha e deixaram algo de si mesmos na comida. Mas o elemento mais inusitado da cozinha de Hormuz não vem do mar, mas do solo que se encontra por baixo dele. O solo vermelho da ilha, rico em óxido de ferro e em dezenas de outros minerais, não é apenas a fonte da paisagem extraordinária que atrai visitantes de todo o Irão. Não é apenas o material que os artistas locais usam para pintar e esculpir. As pessoas aqui incorporam-no em certos pratos tradicionais, conferindo cor e teor mineral à alimentação numa tradição culinária que a ilha considera digna de preservar. Hormuz está entre os poucos lugares da Terra onde uma comunidade genuinamente incorpora o solo da sua terra natal naquilo que come, não por escassez ou necessidade, mas como expressão de uma relação com o lugar que corre mais fundo do que a maioria das relações entre pessoas e terra jamais tem permissão de ir. A melhor forma de comer em Hormuz não é procurar um restaurante, porque quase não existem. Os visitantes da ilha são tipicamente recebidos em refeições de família,
comendo com as pessoas que lá vivem, ficando nas suas casas, sentados junto à água ao entardecer, quando o calor finalmente cede alguns graus e o vento chega do mar com algo próximo da misericórdia. O Irão é um país que o mundo acredita já compreender. E, no entanto, por baixo da imagem que lhe foi entregue, encontra-se uma terra que, por qualquer medida moderna, não deveria manter-se unida como se mantém, sustentada não pela estabilidade em qualquer sentido confortável, mas por 600 milhões de anos de pressão geológica, por formas linguísticas e culturais que codificam a passagem de cada império que atravessou o seu território, por comunidades que aprenderam a comer a própria terra, a viver dentro da rocha, a reconstruir após a catástrofe, sustentando uma continuidade de presença humana em condições que nunca foram organizadas para tornar a existência fácil ou óbvia. À medida que as forças que outrora definiram as margens da experiência humana, calor extremo, isolamento geográfico, escassez de recursos, o lento avanço dos mares em subida, se movem firmemente para o centro da história global, o Irão começa a parecer menos um país definido pelas suas contradições e mais um mapa das condições para as quais o resto do mundo está a caminhar. Um futuro em que a adaptação não é uma estratégia escolhida, mas uma condição inescapável. Em que a sobrevivência não é a exceção, mas a premissa diária e contínua da existência. Esta não é uma história que termina aqui, porque as forças que moldaram esta terra não são contidas por nenhuma fronteira. E a questão de como os seres humanos vivem dentro de condições que não escolheram e não podem controlar completamente, continua muito além destas costas, por todas as latitudes onde o mundo está a ser convidado, com urgência e sem muito tempo restante, a reconsiderar o que alguma vez verdadeiramente significou acreditar na estabilidade.